Caras companheiras, caros companheiros, o ADI está a atravessar um período difícil, eu diria até o período mais difícil da sua existência como partido político. Mas o ADI tem sido escolhido para conduzir os destinos da nação santomense até 2026. É todo o nosso país, todo o nosso povo, toda a nação que está a atravessar um período de crise bastante difícil. O ADI foi vítima, e todo o país, de um golpe palaciano. Golpe esse que contou com pessoas que nós até agora considerávamos de companheiros, que demonstraram a falta de integridade, a falta de honestidade, a ingratidão e o espírito perverso que levou não só à traição de outros companheiros, mas, sobretudo, levou à traição do contrato estabelecido entre o nosso partido e o povo que nos elegeu com maioria absoluta. Eu quero dizer a todos que é preciso, nesse momento, termos bastante resiliência, coragem e caráter. Esse governo, que se quer chamar de constitucionalidade, não é o governo do ADI, não é um governo constitucional, mas é um governo da iniciativa do Presidente da República, que preparou esse golpe já há largos meses, no sentido de se apoderar de todos os poderes que não lhe confere a Constituição. O atual primeiro-ministro não foi escolhido pela direção do partido, não foi indigitado pelo partido que venceu as eleições legislativas, por conseguinte, é um primeiro-ministro ilegal. É verdade que alguns membros do ADI participam desse governo. Nada de surpreendente para alguns, porque desde a primeira hora faziam parte do golpe. Outros, no meio da confusão, falaram comigo e pediram o meu apoio para corresponder e irem para o governo. Eu disse-lhes claramente a minha opinião, mas eu entendi também porque não se pode exigir de toda a gente o mesmo nível de coragem, de respeito pelo partido e da ambição, aquela mais alta ambição que nós temos, que é de servir o povo e não nos servir a nós próprios. O partido vai conhecer muitos ataques. As pessoas contam, os golpistas contam com as nossas fragilidades, nomeadamente com a precariedade material que muitas vezes afeta a nossa militância, e também pela alguma ambição precipitada e falta de visão de médio e longo prazo. Porque esse governo não tem como ter sucesso. Esse governo, que querem chamar de Nova Esperança, no fundo é um governo de amigos e compadres que têm como denominador comum resolver os seus problemas pessoais e de ego hipertrofiado. O risco que nós temos hoje é de retrocesso, de incongruência, de aumento do autoritarismo e da corrupção, e o risco para o ADI é, de facto, de nós virmos a fraccionar e acabarmos por desaparecer quando, desde 2010, somos o maior partido de São Tomé e Príncipe.
Toda a gente sabe que as decisões do Sr. Villanova são anticonstitucionais. A oposição, repetidamente, nomeadamente o MLSTP, reconheceu que quem devia governar é o ADI, com um candidato evidentemente designado pelo ADI. Mas nada me surpreende, como tem sido agora o caso, ver o MLSTP aceitar essa farsa. Criticar, mas aceitar. Porque o MLSTP está à espera do momento certo para dar a machadada final nesse governo e, por consequente, no ADI. Por isso que é muito importante nós dizermos ao país, ao nosso povo e à comunidade internacional que esse governo não é o governo do ADI. Não é o governo do ADI porque não tem base política de representatividade no ADI e porque não respeitou a Constituição. Eu apelo às militantes e os militantes a bastante união, a continuarem a confiar no presidente do partido e no líder do partido para nós sairmos dessa situação que eu qualifico de grave, de perigosa, quer para o país, quer para o partido. Eu aguardo da parte do Tribunal Constitucional que diga o direito, também sem receio, por conhecendo o nosso país, as retaliações, as intimidações, as tentativas de corrupção, mesmo por parte dessas instituições, existe sempre o risco de coação. Por isso, todas as instituições, todas as forças vivas da nação, incluindo a própria oposição, temos que pensar no país, na democracia, em primeiro lugar, antes de pensar nos nossos interesses de curto prazo. Eu aproveito para dizer que estou bastante agradecido e continuarei eternamente agradecido ao povo santomense, aos militantes do partido e também à comunidade internacional, a todos os países parceiros que, desde que o ADI ascendeu à liderança do governo, tiveram a nosso lado. Agradecer Portugal, presidente português, os 2 primeiros ministros com os quais tive a ocasião e a oportunidade de trabalhar, agradecer Angola, o presidente angolano, o governo angolano, agradecer a República Popular de China, os Estados Unidos, a França, a União Europeia, agradecer os países africanos, amigos e irmãos, todos eles, agradecer os organismos internacionais com os quais, por vezes, tivemos negociações bastante difíceis, mas que sempre tiveram norteadas pelo interesse nacional. Dizer que vou me manter sempre ativo junto do partido, sobretudo na preparação do próximo congresso, que tem que vir o mais rapidamente possível, de modo a podermos muito oficialmente e formalmente expulsar todos aqueles que decidiram de facto sacrificar o ADI, sacrificar o programa do governo, sacrificar uma ambição coletiva que estava em marcha para resolver e trazer soluções para a população em nome de interesses pessoais. Interesses pessoais. Começando pelo Sr. Carlos Villanova, que foi posto na presidência da República pelo esforço de vocês todos e o voto popular que nós fomos à procura, e continuando por todos aqueles que hoje
decidirem participar nessa aventura que infelizmente todos nós haveremos de pagar os custos. Estou convosco. Eu voltarei numa preocupação minha de explicar sem complicar. Voltarei a falar. Voltarei a desmontar um por um os argumentos e as acusações falaciosas e difamatórias do Sr. Presidente da República ao meu respeito. Voltarei a explicar aos santomenses qual é, de facto, o resto da caminhada que estávamos a tentar fazer até 2026, com números, com factos, com projetos, para que toda a gente perceba, eu diria, a dimensão do recuo que nós vamos conhecer com essa aventura planeada, forjada, pensada e executada pelo Sr. Carlos Villanova. Patrício Trovoada, como político, sempre estarei na defesa da legalidade, sempre estarei do lado da paz, nunca procurarei conflitos, agitação social, caos social, mas eu apelo a que cada um assume plenamente as suas responsabilidades, caso seja realmente político, responsabilidade em primeiro lugar para com o futuro do povo santomense, da sua juventude e daqueles que mais necessitam, aqueles que sempre foram minha base de apoio político, aqueles que sempre estiveram ao meu lado durante mais de 10 anos, o povo pequeno. Muito obrigado e que Deus continue a olhar para nós.